Queridos, abra sua Bíblia por gentileza. O Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 8, do primeiro verso até o verso de número 11. João, capítulo de número 8, o Evangelho, do primeiro verso até o verso de número 11. Nós começamos essa série de 7 domingos falando de desafios. Domingo passado, quem estava aqui domingo passado, levanta a mão, deixa eu ver. Muitos irmãos. Nós falamos a respeito do desafio de vencer as preocupações. E hoje, repita comigo, o desafio de perdoar. Então é uma noite onde Deus quer falar conosco e tratar conosco através desta palavra sobre o perdão. Diz o texto em João capítulo 8: depois todos foram para casa, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, ele voltou ao pátio do templo, e o povo se reunia em volta dele. Jesus estava sentado ensinando a todos. Aí alguns mestres da lei e fariseus levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério, e a obrigaram a ficar de pé no meio de todos. Eles disseram: mestre, esta mulher foi apanhada no ato de adultério. De acordo com a lei de Moisés, a lei que Moisés nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas a pedradas. Mas o Senhor, o que é que diz sobre isso? Eles fizeram esta pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo. Mas ele abaixou e começou a escrever no chão com um dedo. Com eles continuaram a fazer a mesma pergunta. Jesus endireitou o corpo e disse a eles: quem de vocês estiver sem pecado, repita comigo, quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra nesta mulher. Segura aí. No verso 8 ele diz: depois abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, todos foram embora. Repita comigo, todos foram embora. Segura aí. Um por um, começando pelos mais velhos. Ficaram só Jesus e a mulher, e ela continuou ali de pé. Então Jesus endireitou o corpo e disse: mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Ninguém, Senhor, respondeu ela. Jesus disse, vamos repetir? 1, 2, 3. Pois eu também não condeno você. Vá e não peques mais. Feche os teus olhos. Curve a tua cabeça, ó Espírito Santo de Deus. Nesta noite nós estamos aqui para este segundo dia, Pai, de desafios que estamos ministrando. E eu quero ao Senhor pedir que o Senhor alcance a vida de cada pessoa que está neste ambiente, ou aquele que nos assiste também, Senhor, neste momento. Que esta palavra ela venha produzir, Senhor, frutos de mudanças em nós. Espírito Santo, eu sei que há diversas pessoas que estão aqui nesta noite que vieram em busca de uma resposta. E eu creio fielmente, Pai, que esta palavra pode ser uma resposta que esta pessoa aguarda. Há pessoas que entraram aqui, Pai, que muitas vezes estão aflitas, angustiadas, estão diante de tantos desafios, ó Pai, que muitas vezes sem forças para continuar. Mas eu quero te pedir, ó Espírito Santo de Deus, que a paz que vem do alto, que esta pessoa seja inundada por esta paz, pela virtude do Espírito Santo, para continuar a caminhada. Que nesta noite eu creio, Pai, que vidas já estão curadas aqui neste lugar, pelo poder e autoridade que é no Teu nome. E eu sei, ó Espírito Santo, que o Senhor tem liberdade, porque é a Bíblia que fala que aonde o Espírito está, ali é a liberdade. Quebra as cadeias, ó Pai. Que se tem algo, Pai, que quer impedir do Teu Filho de ser ministrado, de entender esta palavra,
No mundo espiritual agora, Pai, repreenda, Pai, toda força contrária, pensamento contrário. E que nós possamos, Pai, ser alimentados para uma vez mais, Senhor, uma semana caminharmos firmes na Tua presença. Que o Teu Espírito convença aquele que ainda não aceitou a Ti. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai amado, trabalhe no coração daquele que porventura esteja, Pai, distanciado da Tua casa. Assim como o Senhor salvou pela manhã, faça isso neste culto da noite. Que a Tua boa mão não se aparta de nós, ó Pai. De mim eu não tenho nada e eu não posso nada, mas o Teu Espírito que está em mim pode liberar uma palavra que vai encontrar o coração desta pessoa, Senhor. Fala conosco, manifeste-se no nosso meio, Pai. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Repita comigo: o desafio de perdoar. Entenda que o perdão, ele é um ato de amor. Repita comigo: o perdão é um ato de amor. Além de ser um ato de amor, também o perdão, ele é um ato de misericórdia e ele é um ato de graça. Perdoar é uma disposição para liberar alguém de uma dívida emocional, de uma dívida moral, de uma vida ou da vida espiritual que está resultante de uma ofensa ou até mesmo de um pecado. E não tem como, irmãos, que aqui estamos, viver um evangelho pleno se não soubermos a respeito do perdão. Porque a nossa caminhada cristã, a nossa vida cristã, nos ensina que o perdão, ele é essencial. Não adianta ficarmos travados diante de situações por falta de perdão. Porque se nós não soubermos perdoar, até mesmo a nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com Deus, por muitas vezes não é pleno, porque nós deixamos de receber aquilo que Deus tem para entregar sobre as nossas vidas. Sabe por quê? A Bíblia diz, repita comigo: à medida que perdoamos, somos perdoados. É por isso que Jesus, quando ele escreve lá a oração do Pai Nosso, lá no Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 6, no versículo 14 e no versículo 15, se for possível colocar na tela, eu acho que é importante você entender. Porque não tem como você associar a tua caminhada cristã se você não souber exercer o perdão. Não tem como você bater no peito e dizer: eu sou servo de Deus, se você não sabe perdoar. Porque é a Bíblia que afirma, são as palavras de Jesus que afirmam. Vamos ler? 1, 2, 3. Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Verso 15. Mas você consegue entender? Repita comigo: Deus, Ele quer que eu seja um perdoador. E muitas vezes quando a gente é atacado, quando a gente é ferido, quando a gente é machucado, quando a gente vive alguma situação na nossa vida preocupante, que nos machuca, que nos fere, muitas vezes nós ficamos presos a essa situação e não queremos trabalhar com o perdão. Já dizia alguns filósofos que perdoar é libertar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você. Tem muita gente que está preso numa situação e não consegue avançar, não consegue dar um passo à frente. Por quê? Porque está preso nesta situação. Tem gente que já sofreu, uma ofensa, uma calúnia, às vezes um dissabor na vida matrimonial, e aí sai de um relacionamento, tenta entrar no outro, e o outro não dá certo. Por quê? Porque a pessoa não consegue liberar o perdão, não consegue deixar aquilo que aconteceu, não consegue virar a página e estar preparado para viver algo novo que Deus tem para realizar na vida desta pessoa. Mas eu vim aqui nesta noite ser boca de Deus para liberar sobre a tua casa e sobre a tua história
Hoje é noite de virar a página. Olha para a pessoa que está do lado e fala: hoje é noite de quebrar cadeias, porque Deus já te perdoou, e você também precisa aprender a perdoar. Não adianta, nós na condição que muitas vezes nos colocamos como juízes de situações. Ei, repita comigo: Deus não me chamou para ser juiz. E ainda mais no tempo de hoje que nós vivemos com as redes sociais, gente, é juiz para tudo que é lado, é gente querendo apontar para tudo que é lado. É muito engraçado isso. Se a gente remeter ao texto que nós lemos aqui em João capítulo 8, nos remete aos tempos de hoje. Por quê? Porque Jesus, quando está lá, chegam aqueles homens que diz o texto da Bíblia, justamente que essa passagem relata o encontro de Jesus com uma mulher que foi pega num ato de pecaminoso, e chegam com aquela mulher até Jesus, porque a lei, repita comigo, a lei mandava matar. É o que a rede social faz hoje, cancelamento, acaba com a reputação da pessoa, acaba com a história da pessoa, acaba com a vida da pessoa, com a família, com projetos, com sonhos, porque é um sistema que manda fazer isso. E quando aqueles homens, para pegar a Jesus ou testar a Jesus, chegam com aquela mulher, é interessante que a Bíblia relata que eram os mestres da lei, que eram os fariseus, que chegam com aquela mulher até Jesus e falam: Jesus, a lei de Moisés manda matar esta mulher, a lei de Moisés manda matá-la. Mas Jesus, na sua sabedoria e na sua essência, oh glórias a Deus, Ele não veio descumprir a lei, mas Ele veio trazer a misericórdia e dar uma nova oportunidade para a história de muitas pessoas. Quando aqueles homens armam aquilo, porque eram conhecedores, falaram: se Jesus falar algo contrário contra a lei, nós teremos base para acusá-lo, nós teremos uma base para mostrar para todos que Jesus infringiu a lei. Só que muitas vezes, irmãos, deixa eu falar, isso é muito importante falar, porque muitas vezes nós se tornamos como os mestres da lei, como os fariseus, nos tornamos só leitores e conhecedores da letra, mas esquecemos de viver o que esta palavra verdadeiramente faz em nós. E o que a palavra faz? Ela transforma, a palavra modifica, a palavra traz nova perspectiva de muda de vida para muitas pessoas. Então não adianta nada você conhecer muito da Bíblia, não adianta nada você profetizar, não adianta nada você entrar no manto de Jeová, não adianta nada se você não sabe perdoar. E quando a gente fala de perdão, a gente fala de amor. Repita comigo: quando falamos de perdão, falamos de amor. E aí Paulo, ele vai dar uma lição para todos nós, que nós não podemos ser igual a esses homens acusadores, esses fariseus, esses homens da lei. Coloca para mim na tela a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13, o versículo 1, o versículo 2 e o versículo 3, na verdade eu acho o versículo 1 ao versículo 2, vai falar verdadeiramente sobre a essência de tudo. Não adianta eu pregar bem, não adianta eu cantar bem, não adianta eu ministrar bem, não adianta o fogo do céu cair, se não houver amor, se não houver misericórdia, se não houver uma perspectiva de Deus fazer algo novo na história de alguém. Vamos ler? 1, 2, 3. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tiver amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Verso 2: poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar, mas se não tiver amor, de nada. Está tudo no amor.
Olha para o irmão que está do outro lado e fala: hoje Deus te trouxe aqui para você entender que você vai ter que voltar lá no passado e vai ter que liberar perdão, para que verdadeiramente você esteja pronto para viver uma nova história em Jesus Cristo. Tem alguém que crê nessa palavra? Vamos deixar de ser fariseu, de mestre da lei. Aponta um, aponta outro, fala de um, fala de outro. Só que enquanto você está apontando um dedo para a pessoa, você tem 3 dedos apontados para você. E Jesus dá essa lição no texto, porque quando chegaram publicamente com aquela mulher, levaram até Jesus. O texto da Bíblia vai dizer que Jesus, ele começa a escrever no chão. E ele está escrevendo, e os homens falando: ó, essa mulher tem que morrer, essa mulher é pecadora, essa mulher ela errou, agora a sentença dela é a morte, o que você tem que falar? Jesus só dá uma olhadinha assim, ó. É verdade que vocês estão falando? Quem não tem pecado pode jogar a primeira pedra. E continua escrevendo. Por que Jesus fez isso? Porque Jesus, ele trabalha com sabedoria. Repita comigo: Jesus trabalha com a sabedoria. E a sabedoria de Jesus não foi expor aquela mulher, mas falar: ei, da mesma forma que ela errou, todos vocês têm uma história. Todos vocês também, se fizeram uma autorreflexão, vocês vão saber que vocês precisam também de uma mudança na vida de vocês. Então Jesus, ele começa a dizer: vai aí, você que é santo, poderoso, atira a primeira pedra. Acaba com a vida desta mulher. Destrua a história dela, acabe com tudo a partir de agora. A história da Bíblia vai dizer que a reação daqueles homens foi uma reação de convicção e retirada. Eles pararam e começaram a olhar e pensar: mas espera aí, se eu atirar a pedra, eu estou mentindo. Se eu acabar com a história desta mulher, eu não sou uma pessoa verdadeira. Então Jesus fez eles terem uma importância da autorreflexão. Por quê? Essa cena, este cenário que está no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, vai trazer o quê? A necessidade de uma autorreflexão, a necessidade de humildade. Lembrar que todos nós somos falíveis e que todos nós necessitamos da graça e da misericórdia de Deus. Não há ninguém que veio aqui nesta noite que você está livre de uma falha, de um erro, de uma situação. Mas eu vim dizer aqui que a graça de Deus, que o amor de Deus, isso não falha. O homem pode falhar com você, mas a graça, o amor e a misericórdia de Deus não falhará sobre a tua vida. Bate no peito e fala: há momentos que é preciso fazer uma autorreflexão. Quando eles olham aquela situação, a Bíblia vai dizendo que vai saindo um por um. Ué, mas não foi aqueles homens que falaram que ela tinha que morrer? E por que estão indo embora? Por que estão deixando a cena? É onde começa a manifestação poderosa de Deus, porque propriamente você sozinho não consegue entender e exercer o perdão. Você precisa da ajuda do Espírito Santo de Deus para fazer isso. Porque às vezes a pessoa pisou, te humilhou, te traiu. Às vezes a pessoa criou uma situação que te feriu, que te machucou. E muitas vezes quando você lembra, isso te traz uma tristeza, isso te traz uma angústia dentro do teu coração. Mas hoje eu vim dizer aqui que é noite que Deus, através da tua misericórdia, Ele vai arrancar este peso da tua vida. Ele vai arrancar do teu coração esta angústia, para dizer para você: eu já te perdoei, volta lá, perdoa, resolve essa situação. Porque o que eu tenho para fazer na tua história e na tua vida é algo grande. É algo maravilhoso.
Jesus olha para aquela mulher e fala: mulher, cadê os acusadores? Cadê aqueles que estão te apontando? Cadê aqueles que já estavam decretando a tua derrota, decretando o final da tua história? Cadê eles? A mulher fala: Senhor, não tem mais nenhum deles aqui. E Jesus olha para ela e fala: eu também não te condeno. Eu também não quero que o fim da tua história seja no pecado, na destruição, mas eu quero te lavar, eu quero te purificar, eu quero fazer algo novo na tua vida. É por isso que a Bíblia Sagrada vai dizer: aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez. Orebacaia sorebecandarás. Pega na mão desse irmão que está do teu lado, levanta bem alto e fala: hoje é noite, que a misericórdia de Deus, que a bondade de Deus está alcançando a tua vida, está alcançando a tua vida. É o diabo que quer te acusar, é o adversário que quer dizer que você não é digno de estar aqui, mas hoje Deus te trouxe aqui para dizer: eu não te condeno, eu não te condeno, eu escrevo uma nova história para você. É por isso que o salmista Davi, põe para mim na tela, Salmo de número 23 e o versículo de número 6. Porque a reação de Jesus foi misericórdia, e depois foi, repita comigo, incentivo ao arrependimento e à nova vida. Olha que interessante, vamos ler? 1, 2, 3. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, e na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias. Em outras palavras, vem cá, Nilson, vem cá, pastor Cláudio, por favor também. É só para você entender. Você leu aqui comigo que a bondade, o amor ficarão comigo. Em outras traduções, que a bondade e o amor de Deus me seguirão enquanto eu viver. Aqui está o amor e aqui está a bondade. O amor e a fidelidade e a misericórdia vai acompanhar. Se hoje eu estou aqui, quem está atrás de mim? É a bondade, misericórdia. Se eu andar mais depressa na minha caminhada, quem está comigo? A bondade e a misericórdia. E o que o diabo quer fazer? Ele quer que você não experimente a ação sobrenatural de Deus sobre a tua vida. Ele quer colocar um fardo, ele quer colocar um peso, ele quer dizer que você não é digno, ele quer dizer que o teu passado te condena. Mas hoje Deus te trouxe aqui para dizer que a bondade, a misericórdia, o amor de Deus te alcançou, te alcançou. Se te alcançou, levanta a mão e adora. Só aqueles que já experimentaram da bondade e da misericórdia de Deus, dá um brado de glória e exalte a Ele. Só que se a bondade e a misericórdia de Deus vão estar comigo, se Jesus se manifesta dessa forma, Jesus ele dá a abertura para aquela mulher viver uma nova estação. Só que Jesus olha para ela e fala: mulher, eu não te condeno também. Só que não fala para ela: continua pecando, continua no teu erro. Jesus fala para ela, diz assim, ó: vai, repita, vai, e não peques mais. Fala comigo: mudança de vida, mudança de história. O perdão que nós liberamos e o perdão que nós recebemos produz isso, mudança de vida e mudança de história. Eu sinto falar isso de novo porque Deus está falando no meu coração. Vira a página, repita comigo: vira a página, vivo novo. Tem gente que está caminhando para o futuro, olhando para o passado. Tem gente que entrou aqui e falou: mas pastor, se o senhor soubesse a minha história, se o senhor soubesse o que eu já vivi na minha vida,
Se o Senhor soubesse o que eu já enfrentei de desafio, se o Senhor soubesse o quanto eu já sofri, eu acho que o Senhor ficaria com muita pena de mim. Mas a grande verdade é, e repita comigo, se Jesus já lhe perdoou, se perdoe. Mais uma vez, se Jesus já lhe perdoou, se perdoe. E quando você se perdoa, sabe o que acontece? Essa cadeia é quebrada. Essa situação, esse peso, esse fardo é arrancado de cima da tua vida e você está livre para viver uma nova história. E é isso que eu quero declarar sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Uma nova estação está chegando. Um novo tempo está chegando. Uma nova estação está chegando. Um novo tempo está chegando. Levanta a tua mão, porque isso aqui é profético que eu vou falar. Deus está dizendo que essa nova estação vai ser uma estação onde o amor dele vai te abraçar, a graça dele vai te abraçar. Essa nova estação, o adversário não vai ter mais propriedade sobre o teu passado, sobre a tua história, porque Deus está falando, hoje você vai caminhar olhando para o futuro, para aquilo que Deus tem para fazer na tua história, para aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Se tem alguém que recebe esta palavra, dá um brado de glória, exalte a este Deus, porque enquanto você está recebendo esta palavra, Deus está dizendo, o fardo pesado está sendo tirado, o meu amor está sendo derramado, a minha presença vai te levantar, para você viver a plenitude do meu Espírito sobre a tua vida. Erebacaia Suri andarás. Levanta a tua mão para adorar. Cadeias estão sendo quebradas. Isso não vai te prender mais, no nome de Jesus. Tudo isso que te feriu no passado, tudo isso que você não consegue superar, eu quero declarar que a unção, a graça, a bondade, a misericórdia de Deus está sendo derramada agora. Se prepare para viver essa nova estação, se prepare para viver este novo momento, se prepare para aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Aqui a gente tem um contraste muito grande. Repita comigo, lei. Você pode fazer melhor, lei versus graça. Aqui é estampado isso, o que é a lei e o que é a graça. É esse contraste. Porque repita comigo, a lei exige punição. Agora fala bem forte, mas a graça de Jesus dá lugar ao perdão e à nova vida. Jesus, ele não negou a lei, mas ele também demonstrou, falou, a lei ela é necessária, mas também tem graça. Jesus não quis invalidar a lei, mas ele também falou, preste bem atenção, porque aquele, quando pecar, você tem um advogado junto ao Pai, aquele que vai justificar a tua vida, aquele que deu a vida por você na cruz do Calvário para perdoar os teus pecados, aquele que verdadeiramente tem autoridade para perdoar. Sabe por quê? Repita comigo, Jesus revela sua autoridade divina como juiz dos corações humanos, mas também como Salvador que oferece perdão e reconciliação. Sabe o que é interessante? Que o texto da Bíblia você vai procurar em toda a Bíblia e não vai dizer na Bíblia o nome daquela mulher. Aquela mulher é uma mulher anônima. Repita comigo, mulher anônima. Porque até mesmo inspirado por Deus, o escritor, ele sabe entender uma coisa, que a graça de Deus ela é tão grande que Deus, ele não quer ficar expondo
a tua situação, o momento que você está vivendo hoje, mas o que Deus tem para fazer na tua vida e o que Deus tem para fazer na tua história é algo novo, é algo novo, é algo novo, é algo novo. Fique de pé. Então é por isso que Paulo escrevendo aos Romanos, é muito lindo esse texto. Coloca para mim aí na tela. Romanos capítulo 8, versículo 1 e versículo 2. Eu quero que você declare esse texto no nome de Jesus, em alta voz. Eu quero que você declare esse texto, porque hoje Deus vai quebrar cadeias. Pastor, é difícil perdoar, muitas vezes mas você vai superar. O Espírito Santo de Deus vai te ajudar. Vamos ler? 1, 2, 3. Agora, nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida, por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Talvez você está na situação daquela mulher, alguém apontando, dizendo: a lei manda matar, a lei manda acabar com a história, a lei mandar acabar com a vida dela. Mas Jesus está chegando na cena e dizendo: mas eu vim trazer nova vida, eu vim trazer oportunidade, eu vim trazer graça, eu vim trazer misericórdia para você. Ser livre. Repita comigo: ser livre da lei do pecado e da morte. Então, eu quero orar com você. Se tem algo no teu passado que precisa ser resolvido, hoje Jesus vai quebrar essas cadeias. Jesus vai tirar esse fardo, Jesus vai tirar esse peso para você viver essa nova estação. Lembra daquele louvor? De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusação do vil tentador. O quê? Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer a gente acreditar, e quase parando sem força e vigor. O quê? A gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue. O quê?
Fecha os teus olhos agora, começa a falar com Deus, porque correntes estão sendo quebradas hoje. O Senhor levou este pecado na cruz do Calvário. Esteja pronto para viver essa nova estação. Senhor, como igreja, Pai, nós estamos reunidos aqui nesta hora, Senhor, acreditando ao Espírito da verdade, que aquilo que nos prende, aquilo que nos trava, que não deixa a gente avançar, que não deixa a gente caminhar para o teu propósito, no mundo espiritual hoje o Senhor está entrando lá, Pai. Correntes estão sendo quebradas. Assim como o Senhor falou para aquela mulher: cadê os teus acusadores? A mulher falou: não tem mais nenhum. Jesus falou: eu não te condeno, vá, não peques mais. Assim como aquela mulher teve esta oportunidade, Pai, é assim que o Senhor vê. É assim que a tua misericórdia, que a tua graça é derramada sobre a tua igreja. Eu quero orar, Pai, por mais difícil que seja, por mais pesado que seja, Senhor, essa pessoa vai viver uma nova história. Essa pessoa vai viver essa nova estação. Eu declaro isso pelo poder, pela autoridade que há no nome de Jesus. Pode chorar mesmo, pode sentir o bálsamo do Senhor te abraçando agora. Orebachuri andarás. Oh! Nenhuma condenação há. Tua mão em adoração, irmãos, porque o Senhor está liberando, o Senhor está liberando, o Senhor está